Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês um dos textos mais comentados e conhecidos do Novo Testamento, também considerado um dos mais belas obras escritas por Paulo. Essa carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 13, versículo 13, seria muito lindo se o que Paulo escreveu fosse para elogiar os irmãos de Corinto. Mas a verdade não é essa. A verdade é outra muito diferente. Então é isso que eu gostaria de estar comentando e falando com vocês hoje nesse vídeo. Eu quero falar sobre os 13 versículos, passo a passo, para que nós possamos entender, depois disso, o que Paulo quis dizer com esse amor tão supremo. Que amor é esse que Paulo estava querendo passar para os irmãos de Corinto? Então, sem mais demora, vamos comigo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou símbolo que retine. Pessoal, observe quando Paulo inicia o texto, ele já inicia com uma hipótese bem hipérbole, exageradíssima, que ele diz, ainda que eu tivesse o dom de falar a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa, ou seja, ainda que existisse alguém com tamanho poder de falar a língua dos homens e dos anjos, que até hoje não se conhece ninguém que teve esse dom. Então, mesmo que existisse e não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou seja, como o sino que toca tum-dum, sem som algum, ou aquele prato que bate um no outro para chamar pessoas para passeatas ou coisa assim. Não tem som, não tem melodia, é oco, é vazio. Então, assim seria uma pessoa que tivesse todo esse dom, mas que não tivesse amor, não adiantaria, nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Observe que Paulo, ele continua. Ainda que ele tivesse o dom de profetizar, ainda que ele conhecesse toda a ciência, todos os mistérios, seria uma pessoa onisciente. Se ele conhecesse tudo, esse é um dom, é só Deus que tem essa onisciência, que conhece tudo, todos os mistérios e toda a ciência. Então quer dizer que Paulo continua exagerando, só para mostrar que mesmo que existisse uma pessoa que conhecesse toda a ciência, que tivesse esse dom dado por Deus, que tivesse essa ciência, esse dom, e que também, que se tivesse uma fé tão grande a ponto de transportar monte, de ser um monte, sai daqui e vai para ali. Nunca existiu uma pessoa que tivesse esse poder de dizer para um monte, para um amontoado de terra, dizer sai daqui e vai para ali. Tira o morro do Corcovado e joga para outro canto. Não existe. Mas ainda que existisse, se não tivesse amor, nada seria. Quer dizer, de nada adiantaria tanto poder, tanta magnitude. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, ainda que a pessoa pegasse todos os seus bens e distribuísse para os pobres, porque existe pessoas que possam até fazer isso, mas por motivações erradas, por alguma motivação que queira se aparecer, se apresentar. Você já viu pessoas que elas fazem caridade de fato, ela é boa, mas porém ela faz questão de filmar, de mostrar, de querer mostrar que
ela está fazendo aquilo para aquelas pessoas, que ela está ajudando. Se ela te leva uma cesta básica para alguém, ela vai dizer, olha, eu fiz isso para essa pessoa, olha como eu sou bom. Ou seja, pelas motivações erradas não existe amor, não existe mérito nisso. Ou uma pessoa que entregue o seu corpo para ser queimado. Quem entregaria seu corpo para ser queimado se não tivesse amor? Pode ser feito por motivações erradas, como os homens bombas, por exemplo, que eles se sacrificam na cabeça deles, na mente deles, eles estão ajudando, eles estão fazendo para Deus, para o Alá, tanto que eles acham que eles vão para o paraíso. E eles estão sacrificando as suas vidas. Mas se não tiver amor, se está fazendo isso pelas motivações erradas, não adianta você fazer uma coisa e olha aqui, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Deus conhece o seu coração e Ele sabe se você está fazendo isso por amor. E era isso que Paulo estava querendo chamar a atenção para os membros, para os representantes das igrejas de Corintos, porque eles estavam vivendo dessa maneira. Paulo estava enfrentando há muito esse tipo de problema entre os irmãos de Corinto. Eles tinham muitos dons. A igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons espirituais. Eles tinham o dom de falar em línguas, de interpretar, de curar. No capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando exatamente desses dons. Os dons de curar, os dons de profetizar, os dons de falar em línguas. Eles tinham todos esses dons, mas eles estavam brigando entre os irmãos com inveja, com ciúmes, contenda. Então eles estavam levando esses problemas a Paulo. Outros irmãos que estavam insatisfeitos, eles estavam brigando entre si. Eles não tinham amor. E Paulo enxergou isso. E era isso que Paulo queria mostrar para eles. Que não adiantava ele ter todos esses dons. Não adiantava eles fazerem tudo isso que eles estavam fazendo. Mas isso estava contaminando a obra de Deus. Observe mais. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nesses versículos, Paulo está querendo falar o que o amor faz e o que o amor não faz. Primeiro ele diz, o amor é paciente, ou seja, o amor é benigno. Quem ama, quem faz por amor, ele é bom, ele é paciente. É como se o amor ele se revestisse agora, uma personalização do amor, virasse uma pessoa. Então, o amor, ele é paciente, ele é bom, ele não ira, ele não se ufana, ele não fica irado à toa, ele não se ensoberbece, ou seja, não pensa que é melhor que os outros porque tem esses dons que Deus deu para a pessoa. Aí a pessoa acha que porque ela está numa posição maior que a outra, ela acha que ela é melhor, ela se ensoberbece, ela olha por cima, como se ela fosse... Ninguém é nada, ninguém é nada. Veja quando nós morremos, vamos todos para o mesmo lugar, fede do mesmo jeito. Então, o que nós precisamos é trabalhar a obra de Deus. Isso Paulo queria, porque os irmãos daquela igreja estavam se achando assim, não estava tendo amor com as pessoas. Eles iam para os banquetes deles, então lá eles faziam as suas festas e comiam do bom e do melhor, enquanto o resto, os menos favorecidos, estava passando necessidade.
E eles com aquela soberba. Então, depois Paulo diz o que o amor não faz. O amor não se conduz inconvenientemente. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Ou seja, não tem que ficar com mágoazinha daquela pessoa que fez alguma coisa para você. Quem ama passa por cima, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque ela não está fazendo a obra para ela está fazendo a obra para Deus. Então ela não tem, quem ama o amor, essa personalização aí, essa pessoa que é o amor, ele não é um sentimentozinho, ele não é um sentimento, fala, eu não gosto dessa pessoa porque ela fez isso comigo. Não, não é um sentimento por ela. É uma coisa bem maior. É o amor que você tem pelas pessoas. É isso que Deus quer que você ame, que nós amemos uns aos outros, independente do que ela faz. Deixa que o julgamento fica com Deus. Deixa que Deus conduz tudo. Então nós não podemos nos conduzir inconvenientemente. Nós não podemos julgar essa pessoa, isso ou aquilo, porque nós não gostamos dela. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Estamos aqui para agradar a Deus. E Deus nos coloca na obra para agradar a obra dele, para fazer a obra dele. Não para ficar com ressentimentozinho. Então, Paulo queria que esses irmãos de Corinto, os representantes, observassem bem o que eles estavam fazendo para corrigir, porque eles tinham jeito, porque eles tinham eles eram umas pessoas decentes, eles tinham suas qualidades, mas precisava de ajustes, precisava exatamente do que Paulo escreveu. Do amor, o verdadeiro amor, o amor além dos dons, muito além, muito mais. Por quê? Porque nós vamos falar agora, por que nós precisamos mais do amor do que dos dons. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Entendeu aí? Entendeu por que nós temos que preservar, temos que praticar o caminho do amor? Porque os dons espirituais vão acabar. Não vai mais precisar de profecias quando perfeito. Ou seja, quando Jesus vier, não vai mais precisar de profecias. Porque ele já está ali. A palavra já se cumpriu. Nós não vamos mais precisar de sabedoria, porque já vai estar ali. Porque o que é perfeito já veio. Então, não vai precisar mais falar em línguas. Tudo isso vai acabar. E o que vai permanecer é o amor. Observa o que Paulo diz logo em diante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menina, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino, porque agora vemos como num espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então também conhecereis como sou conhecido. Observe que Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, ou seja, nós somos como crianças agora, nesse mundo. Agora, nós não sabemos nada. Nós sabemos o que é passado para nós, o que nos é permitido. Quando
chegar a ser homem, ou seja, quando o perfeito vier, então nós vamos ver face a face, porque agora nós estamos vendo como no espelho. Por que como no espelho? Na época de Paulo não existia o espelho como nós vemos hoje, que nós olhamos do outro lado e vemos a nossa face perfeita. Não, naquela época era tudo era obscuro, era uma peça de bronze lá que eles usavam lá para se enxergar, para se ver. Então eles viam tudo muito obscuro. Então, quando Paulo estava falando isso, ele estava falando naquele contexto que ele vivia. Então nós vemos como no espelho obscuramente, mas quando Jesus vier, nós vamos ver ele face a face. Então nós vamos conhecer aquilo que a gente estava falando e as outras coisas que virão. Então é por isso que não vamos precisar mais de nada. E agora nós somos como menino, somos como criança e precisamos aprender a caminhar, precisamos aprender a praticar o amor, precisamos seguir, trilhar esse caminho, como uma criança sendo educada. Uma criança, ela não está sendo educada? Dependendo do que você educa ela, é o que ela vai ser. Deus está querendo, Paulo com isso, educar, que nós nos eduquemos, para que quando Jesus vier e nós encararmos ele face a face, a gente está preparado, a gente está ali. Não adianta nada todos esses dons, não adianta nada se você não tiver amor. Seja você quem for, você pode ter o que você quiser e fazer o que você quiser na obra de Deus. Se não estiver fazendo com amor, meu amigo, minha amiga, não adianta. É isso que Paulo quis trazer e mostrar e deixar perpetuamente nessa palavra. Agora, veja em seguida o que permanece. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo finaliza a carta da mesma forma que ele começou, falando do amor. Ou seja, a fé permanecerá agora, a esperança e o amor. Porém, desses três, só tem um que vai permanecer quando o mundo vindouro vier, que é o amor. Porque a fé é o quê? É a certeza das coisas que nós não vemos que vai acontecer, que acontece. A esperança é a espera de o que nós estamos esperando. E quando Jesus vier, também vai acabar essa fé e a esperança. Porque nós não vamos precisar de esperança. Porque o que nós esperávamos chegou. Quando você espera, tem um objetivo e você luta por ele, você tem fé para chegar até ele. Mas quando você chega até ele, você não precisa mais da fé para aquilo ali. Porque você já concretizou. E quando o que você esperava chegou, você não precisa mais da esperança, porque ela já se concretizou. Ela já chegou até você. Então Jesus, quando Jesus vier, nós não vamos precisar. Mas o amor é o que vai contar. O amor vai prevalecer todo o tempo. Então é esse amor que Paulo queria que os irmãos de Corinto, os membros de Corinto entendessem e praticassem e seguissem esse caminho quando ele inicia a carta, ele diz que podia mostrar para eles um caminho sobremodo excelente. E esse caminho realmente é o caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. E era isso o que Paulo queria para os irmãos de Corinto e para nós, e para todos nós que conhecemos a palavra, que seguimos o evangelho, achamos que temos dons, mas se não tivermos amor, se não fizermos por amor, se não trilharmos o caminho do amor, porque quando Paulo diz um caminho mais excelente, caminho é por onde a gente vai caminhar. E se nós não seguirmos por o caminho do amor, então de nada vai adiantar tudo que
fizermos. Não adianta falar em línguas, não adianta curar enfermos, não adianta profetizar, não adianta saber ter ciências não adianta nada. Tem que praticar o amor. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse texto. Ele é muito intenso, né? Muito profundo. E para falar a verdade para vocês, eu vou pedir muito, muito a Deus para me ajudar a caminhar nesse caminho do amor, porque, para falar a verdade, lendo essa carta, analisando, eu acredito que muito de nós está muito, muito longe desse amor. Mas temos jeito. É só começar a praticar, pedir para Deus nos ajudar. Pedir para Deus nos ajudar a caminhar lado a lado com Ele e nos mostrar e nos ensinar esse amor, a praticar esse amor, a olhar o nosso irmão com mais carinho, com mais amor. Não só os nossos membros familiares, que também é importante, porque se nós não tivermos amor entre os nossos, como nós vamos poder transmitir amor para fora também? Tudo é muito importante. Sempre o amor que tem que prevalecer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like para ajudar que esse vídeo esse canal venha a crescer. Pedir para você se inscrever, se ainda não é inscrito, e deixar aí o seu like, sabe? E eu vou pedir também para você deixar o seu comentário. É muito importante para mim, é muito importante para o canal. E eu quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês e que Deus abençoe, que vocês tenham muito, muito amor. E que entenda bem o que quis dizer essa carta de Paulo. Ele não estava falando só para os irmãos de Corinto, ele está falando para todos nós, porque Deus quer todos nós no mundo vindouro. Então, vamos praticar o amor.